Minuto com Deus, com o Padre Felipe. Olá, meu irmão e minha irmã, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Hoje, dia 20 de abril de 2025, quando celebramos a Páscoa de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, eu quero te desejar a paz de Jesus, nosso Senhor, Deus e Salvador. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. A palavra de Deus para nós hoje está no Evangelista São João, capítulo 20, versículo 1. Que a paz esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra da vida e mensagem da salvação para o mundo inteiro, narrado segundo o Evangelista São João. Ensinai-nos, Senhor, e tende piedade de nós. No tempo da ressurreição de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, o Verbo do Deus vivo que se encarnou através da Santíssima Virgem Maria, sucedeu-se esta mensagem, por isso nós cremos e confessamos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada. Quando ainda estava escuro, ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava, e disse para eles: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os panos de linho no chão e não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também e entrou no túmulo. Viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus, mas o sudário não estava com os panos de linho no chão, estava enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que tinha chegado primeiro no túmulo entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura que diz: ele deve ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Maria tinha ficado fora, chorando junto ao túmulo. Enquanto ainda chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e o outro nos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, porque ainda não voltei para o Pai, mas vá dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Estas são palavras a respeito da ressurreição de Cristo nosso Senhor, e que a tranquilidade e a paz estejam convosco. Bendito sejais, Senhor Jesus. Nós cremos e confessamos. Jesus ressuscitou. E quem se preocupa com isso? Quem dá falta de Jesus? Quem se preocupa com aquilo que vem além da morte, ou seja, com aqueles que não estão preocupados com as coisas apenas do dia a dia, mas que dão o verdadeiro valor às coisas de Deus. E Maria Madalena vai ao túmulo, vai chorar, mas ela percebe que algo está diferente e vai avisar os discípulos.
Os discípulos correm ao túmulo quando caem em si. Um corre mais rápido porque tem um amor maior do que o outro, mas ele respeita a autoridade. E quando Pedro chega, é Pedro que entra primeiro. Quando Pedro vê, o outro discípulo também vai e percebe que não havia sido roubado o corpo do Senhor, mas que ele, por sua própria vontade, tinha ressuscitado. Haja visto que o sudário enrolado no lado é um sinal. Quando nós vemos os discípulos que saem, Maria permanece aí, porque ela é fiel e ela vê os anjos e vê o próprio Senhor que diz: vai anunciar. Jesus separa para alguns dos seus uma mensagem e um trabalho ainda maior: anunciar que ele ressuscitou e dizer ao mundo que eles são o povo de Deus, aqueles que Deus escolheu para si, o novo povo da aliança, nós que recebemos de Deus a possibilidade da salvação e da vida eterna. Basta que acreditemos e que permaneçamos fiéis com Deus, para dele recebermos toda a graça, toda a bênção e toda a esperança que vem do Senhor. Momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, vós que ressuscitastes os mortos e nos destes a esperança da vida eterna, nós, Senhor, cremos e confessamos o vosso santo nome. Como Maria, ficamos na expectativa de uma palavra que nos revele a sua graça. Como João, queremos correr mais rápido e chegar ao túmulo. Como Pedro, queremos ter a coragem de entrar e ver e termos a certeza de que tu ressuscitastes, para que cada vez mais, como Maria e os apóstolos, possamos anunciar ao mundo que tu és o nosso Deus, porque nós cremos em ti, Senhor, e esperamos as graças que de ti provêm. Vós, Senhor, nosso Deus bom, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E neste domingo, meu irmão, minha irmã, domingo de Páscoa, eu quero dizer a você: celebre com a sua família. Viva a esperança da ressurreição. Coloque em seu coração aquilo de melhor que Deus te dá, para que, renovados por este amor, possamos mais e mais estarmos na presença de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te dê a paz e nos dê a esperança da ressurreição e da vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia, una, santa, católica e apostólica.